A Mulher Maravilha do Marston, a da Era de Ouro, era uma princesa amazona chamada Diana que cresceu na Ilha Paraíso ou Temícera, uma ilha escondida do mundo pelos deuses do Olimpo. No início, foi estabelecido que a deusa do amor e da beleza foi a criadora das Amazonas e o ícone supremo dessa sociedade temente aos céus, mas com o passar dos anos, esse papel de devoção nos quadrinhos passou a ser dividido com as outras deusas, como Atena e Hera. Como as Amazonas não podiam ter relações com homens, a deusa Afrodite deu vida à estatueta de barro de uma criança esculpida por Hipólita. Essa criança de barro era Diana. Alguns outros deuses também deram várias habilidades à garotinha. Ela ganhou super força, poder, velocidade, resistência, sabedoria, entre outras habilidades, mas essa sua primeira versão não era capaz de voar. Inclusive, foi nessa época que surgiu pela primeira vez o famigerado jato invisível, justamente porque a personagem não tinha a capacidade de voar. As Amazonas viviam uma vida pacífica, sem muitos conflitos ou guerras, mas mesmo assim, elas treinavam todos os dias para estarem preparadas para o dia em que os homens invadissem a ilha. Logo, na primeira HQ da Mulher Maravilha, Steve Trevor, um piloto do exército americano, acabou chegando à ilha depois de seu avião ter sido abatido por um caça nazista. As Amazonas cuidaram de seus ferimentos e decidiram ajudá-lo a retornar para sua casa. Hipólita então decidiu que aquela que se provasse a mais brava das Amazonas ficaria incumbida da tarefa de levar o soldado de volta. Diana acabou se apaixonando pelo piloto e foi proibida pela mãe de participar da disputa. Porém, isso não impediu a personagem de se tornar a campeã do campeonato e a rainha, mesmo relutante, aceitou sua vitória e a deixou ir. Diana então recebeu, além das roupas que usaria na civilização, o laço da verdade, braceletes indestrutíveis e uma tiara que poderia ser usada como bumerangue. Quando se mudou para o mundo dos homens, começou a trabalhar como enfermeira da Força Aérea Americana e adotou o nome de Diana Prince, ou Diana Price. As primeiras histórias da Mulher Maravilha eram quase sempre focadas na Segunda Guerra Mundial, onde ela realmente lutou na guerra, se tornando uma campeã e grande heroína de batalha. As histórias da Diana serviam de inspiração para as meninas e mulheres numa época em que só os homens lutavam em guerras. Ela virou uma espécie de ídolo, um modelo a ser seguido pelas mulheres da época. Mas havia um pequeno problema. Ela era muito perfeita. A personagem já começou sua trajetória muito perto do Olimpo, sendo assim, era muito próxima de ser uma deusa, e logo em seguida se tornou uma heroína de guerra. É um modelo difícil, para não dizer impossível, de ser alcançado. Ela estava sempre linda, com um corpo perfeito, e sua personalidade não tinha falhas. Ela raramente cometia erros. A perfeição da Diana era tamanha que até as vilãs femininas de suas histórias acabavam aderindo aos seus ideais e se juntavam a ela em suas batalhas, como a baronesa Paula von Gunther, uma cientista nazista que enfrentou a Mulher Maravilha após ter sido separada de sua filha Gerda. Diana descobriu sobre a filha de Paula e partiu para o resgate. Agora com sua filha, a baronesa se tornou uma amazona e se juntou ao time de Diana. O único elemento que deixava as histórias mais humanizadas era a personagem Eta Candy, que apareceu pela primeira vez na revista Sensation Comics número 2, de 1942. Eta Candy era uma jovem obesa e espirituosa que liderava a fraternidade estudantil Beta Lambda, da faculdade Holiday, e ajudava a Mulher Maravilha em suas aventuras. Ainda existia mais um problema evidente nas histórias da Mulher Maravilha. O roteiro gerava uma falta de equilíbrio em relação aos papéis de gênero. Mas como balancear homens e mulheres quando a mulher é a Mulher Maravilha? Steve Trevor, o homem mais presente nas primeiras histórias da personagem, acabou se tornando meio bobo e indefeso. Ele era praticamente um espectador de Diana e não a ajudava em nada, mais ou menos como as primeiras princesas da Disney. E fica pior. No começo das histórias da Mulher Maravilha, os outros homens presentes eram vilões misóginos que maltratavam mulheres, como o Dr. Psycho, um anão telepata extremamente machista que se disfarçou como uma aparição de George Washington para convencer as mulheres da América a deixarem de trabalhar em fábricas de munições de guerra porque elas eram muito fracas. Apesar de tentar derrotá-la e levá-la de volta à ilha, Diana conseguiu perdoar o vilão e até tentou fazer dele um bom moço. Isso aconteceu porque ela não tinha permissão para matar ninguém, nem estava autorizada a usar violência, exceto em autodefesa ou em defesa de outros. O amor era a chave para a força da mulher, e é essa qualidade positiva que a faz superior aos homens que ela encontra. Quando a Mulher Maravilha vence um inimigo, ela também torna possível que o vilão veja o erro dele, ou dela, além de fornecer reabilitação, utilizando seu laço mágico e fazendo com que o delinquente ou os malfeitores possam reconhecer seus erros. As histórias escritas por Marston demonizavam os homens e, de fato, não havia espaço para o equilíbrio entre gêneros ou sutilezas.
era um reflexo do seu pensamento a respeito da sociedade da época, onde as mulheres não tinham voz. Inclusive, uma fraqueza da Mulher Maravilha nessa época era que ela poderia perder seus poderes temporariamente se fosse presa por um homem. Marston era extremamente feminista, mesmo tendo algumas opiniões divergentes e mal interpretadas do ideal feminista na época, e tratou de se certificar de que essa versão da Mulher Maravilha incorporasse sua visão das mulheres, pessoas inteligentes, honestas e gentis, além de grande força de persuasão. Como Amazona, ela era muito habilidosa em combates corpo a corpo e, ao contrário dos outros super-heróis, a sua missão não era só acabar com o crime, mas também reformar os criminosos e torná-los cidadãos de bem. Com a morte de seu criador em 1947, aos 54 anos, a Mulher Maravilha perdeu seu principal e praticamente exclusivo roteirista. Ele havia deixado algumas histórias prontas antes de falecer e um contrato que concedia à DC Comics o direito de publicar com exclusividade as histórias da Mulher Maravilha pelo tempo de existência da personagem. Caso algum dia eles parassem com a publicação, a posse seria permanentemente revertida para os bens de Marston. Isso fez com que a Mulher Maravilha tivesse uma das mais longas vidas dos super-heróis nas histórias em quadrinhos. Com os novos escritores, a Mulher Maravilha passou por muitas mudanças. Seu feminismo foi consideravelmente reduzido e sua origem foi sendo alterada pouco a pouco e aprofundada. Em 1954, o Dr. Frederick Riordan escreveu seu livro Sedução dos Inocentes, que expôs suas ideias sobre os quadrinhos e como eles afetavam a marginalidade e a sexualidade da juventude. Esse momento é visto por muitos historiadores de quadrinhos como a morte da Era de Ouro e do início do Código de Autoridade. A indústria de quadrinhos foi voluntariamente censurada e alguns temas foram estritamente removidos. Na Era do Código, a Mulher Maravilha foi totalmente neutralizada, ela não falava mais como uma feminista e acabou se desgastando nos anos seguintes.